Vamos conversar com o Padre Pedro de Biasi, administrador paroquial aqui da Paróquia Nossa Senhora das Dores, o pároco, para falar um pouquinho sobre o novo Papa, né? Que foi escolhido nesta quinta-feira, Leão XIV. Padre Pedro, muito boa noite e obrigado por nos atender neste dia histórico, Padre Pedro. Boa noite, boa noite. É um prazer estar com vocês na H2O e é um prazer também nós podermos partilhar dessa alegria que sentimos quando o mundo todo recebe o novo Papa. E quando falamos em Papa, não falamos só naquele que é o líder da Igreja Católica, mas que é uma referência para todas as nações. Haja visto que muitas situações sempre são tratadas não só em virtude de questões religiosas ou de evangelização, mas temas como, por exemplo, a paz e o Papa Leão XIV retomando a preocupação do Papa Francisco, tanto no sentido da paz quanto no sentido do cuidado da casa comum. Então, estamos felizes porque temos um novo Papa. No mundo das apostas apareciam outros mais em evidência, mas assim aconteceu também quando o Papa Francisco foi eleito. E da mesma ocasião, quando o Papa João Paulo I foi eleito, embora o Papa João Paulo I tenha tido um pontificado de 30 dias, e na sequência João Paulo II. Então, e agora, então, temos a grata satisfação, né, de receber, de acompanhar, e o mundo todo se voltou tanto em termos de oração, quanto em termos de reflexão, e mesmo dos nossos olhares, seja lá para a chaminé para que saísse a fumaça branca, seja também para que aparecesse junto à janela do Vaticano, aquele que seria apresentado como o novo Papa para toda a humanidade. Padre Pedro, o Padre Leão XIV, né? O Robert Prevost, ele é agostiniano. O que significa isso, Padre Pedro? Para que os nossos internautas e os nossos rádio ouvintes entendam, né? O que é ele ser esse segmento aí de Santo Agostinho? Sim, exatamente. É uma ordem, assim como nós temos os padres do Sagrado Coração de Jesus, os padres rogacionistas, os padres franciscanos, temos os padres agostinianos, ou seja, Santo Agostinho é uma congregação que nasce a partir dos princípios da mística, da espiritualidade de Santo Agostinho. E, inclusive, hoje ele usou bem a expressão que Santo Agostinho sempre gostava de dizer: com vocês, eu sou para vocês, eu sou Papa, mas com vocês eu sou um cristão. Então, demonstrando a humildade. E Santo Agostinho é um grande santo, filho de Santa Mônica, que na vida ele precisou muito da oração da mãezinha dele. E para nós, cristãos, e mesmo admirado pelos não cristãos, um homem de uma profunda espiritualidade, de um profundo conhecimento. Os escritos de Santo Agostinho são lidos e podemos dizer que são muito atuais, tanto para Perfeito. nós, aqui no Brasil, quanto para o mundo inteiro. Uhum. Padre Pedro, o Papa Leão também se mostra, segundo as notícias, enfim, um defensor, né, do meio ambiente, das questões climáticas, vem muito de encontro com o que a gente vê atualmente, né? Um Papa, então, que também defende o cuidado com a natureza, é isso? É verdade. Na verdade, o Papa Leão XIV, ele foi escolhido pelo saudoso Papa Francisco para ser cardeal. Então, já existia algo em comum, no sentido do que o Papa Francisco estava propondo para o mundo e do que o Papa Leão XIV também está assumindo neste momento. Então, são posturas, o cuidado da casa comum,
a preocupação com a paz no mundo são preocupações que, olhando na história dos papas, cada vez mais eles têm se preocupado, se interessado e têm procurado tocar no coração dos governantes. Para quê? Para que, ao invés de construirmos armas, vamos construir escolas, vamos construir hospitais, vamos buscar mais medicações que curem, por exemplo, o Alzheimer, o câncer, enfim, vamos trabalhar, ao invés de construir armas, vamos ajudar para diminuir a fome no mundo. Então, esta preocupação, nossos papas sempre tiveram e sempre terão, e nós temos que fazer a nossa parte. Alguns governantes se deixam orientar, né, com muita sensibilidade, outros ainda teimam em produzir armas, em entrar em conflito, em confronto, em destruir crianças, escolas, hospitais, né? Então, a luta pela paz é uma luta que Jesus já a tinha e que deve ser nossa todos os dias. Estamos falando com o Padre Pedro De Biasi, aqui da paróquia Nossa Senhora das Dores de Jaguaruna, sobre o novo Papa, o Papa Leão XIV. Está eu aqui, Marcos Madeira e Marcelo Correia, Padre Pedro, e o Marcelinho quer conversar com você também. Muito bem, são 18 horas... Padre Pedro, são 18 horas 31 minutos, estamos ao vivo no Resumo H2O. O novo Papa, Padre, então, tem 69 anos, ele é um norte-americano que passou grande parte de sua carreira como missionário no Peru, chamado de o cardeal de duas nacionalidades, depois de conseguir a cidadania do país latino-americano do Peru em 2015. Até então, Padre Pedro, o novo Papa Leão XIV era um desconhecido no cenário global. Ele foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2023 e deu poucas entrevistas à mídia e raramente fala em público. Originário de Chicago, o novo Papa atraiu o interesse de seus pares por causa de seu estilo tranquilo e apoio ao papado de 12 anos de Francisco, especialmente seu compromisso com as questões de justiça social. Prevost serviu como bispo em Chiclayo, no noroeste do Peru, de 2015 a 2023. O Papa Francisco o levou a Roma, naquele ano, em 2023, para chefiar o escritório do Vaticano encarregado de escolher quais padres deveriam servir como bispos católicos em todo o mundo, o que significa que ele participou da seleção de muitos dos bispos do mundo. O novo Papa, então, Padre Pedro De Biasi, ele levanta essa bandeira, né, da questão da justiça social, que é muito importante. É verdade. A preocupação com as questões sociais, como, por exemplo, agora a questão social, a questão da migração, é um fenômeno que acontece seja por causa da guerra, seja por causa da crise, por exemplo, climática, seja porque as pessoas querem buscar dias melhores em outros lugares. Então, a igreja sempre tem essa preocupação de que a pessoa que sai de um lugar, como no passado, os italianos saíram de lá e vieram para o Brasil, ou agora os venezuelanos, os ganeses, os haitianos, é preciso que, primeiro, onde eles chegam, é preciso que sejam acolhidos. O melhor mesmo seria, assim, não precisar sair de onde a gente está para buscar dias melhores, que ali fosse, de fato, um lugar tão bom, tão promissor. Mas eu quero também dizer, Marcelinho e Marcos, dizer o seguinte, que o Papa Leão XIV, ele já esteve no Brasil, passou pelo Brasil em 2012, 2013. E, por feliz coincidência, o Papa Leão XIV, ele era um dos convidados para estar na Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Aparecida, agora por esses dias. Ele, inclusive, estaria aqui, no meio de nós. E, lógico, em virtude da morte do Papa Francisco, houve, então, o início do conclave e até a Assembleia dos Bispos do Brasil foi adiada para 2026. Portanto,
é alguém que podemos dizer, conhece, né, conhece um pouco da nossa realidade brasileira e, logicamente, todo Papa precisa deixar-se ajudar. E ali temos, então, os chamados dicastérios. Dicastérios são secretarias, onde uma secretaria, por exemplo, o Papa Leão XIV, ele cuidava da secretaria da nomeação dos bispos. Temos outras secretarias que cuidam, por exemplo, da formação, cuida da catequese, crianças, jovens, adultos. Outra que cuida das preocupações climáticas ou preocupações sociais. Enfim, a igreja tem essas secretarias, como uma grande nação tem, para também poder levar adiante todo o seu trabalho, seja de evangelização, seja de fazer com que, numa necessidade, por exemplo, nós temos aí no domingo chamado domingo lá em junho, o óbolo de São Pedro. A Igreja no Mundo faz uma coleta para que, num dado momento de necessidade, digamos um terremoto, uma seca, uma violência, aí aquela oferta cheia a ajudar a diminuir a dor, ou a fome, ou o sofrimento daquela realidade específica. Ok, estamos conversando, Marcelinho, com o Padre Pedro de Biasi sobre o novo Papa Leão XIV. Mais alguma pergunta, Marcelo Correia? Padre Pedro, é emblemática a escolha ali do novo Papa Leão XIV. Qual o significado, Padre Pedro? Bom, olhando, na verdade sempre existe, vamos olhar o Leão XIII, o Papa Leão XIII, que ele foi um Papa que teve uma grande preocupação, seja com... ele passou a exercer o pontificado num período em que iniciava a industrialização, em que iniciava também a humanidade começava a sair de suas terras para vir para as cidades. E ali a igreja precisava também se adequar, né? Como atender melhor as pessoas que vinham residir na cidade e como atender ainda as pessoas que permaneciam. Então, o Papa Leão XIII, podemos chamá-lo do Papa que teve uma sensibilidade grande, seja com o mundo da tecnologia, do avanço industrial, também como a igreja poderia chegar mais de perto e com toda essa realidade. E ele tomando este nome Leão, no sentido também de dizer, olha, a igreja precisa estar onde o povo está, a igreja precisa sempre estar em saída, precisa ser uma igreja acolhedora, uma igreja samaritana, a igreja precisa ter um olhar muito grande com a criança, com o jovem, com o adulto, com o doente, a igreja precisa também usar dos meios de comunicação. Então este nome, vamos dizer assim, é um nome forte, né? É um nome forte que dá a ele também, quis escolhê-lo, né, como força, né, como força do seu pontificado. E com toda certeza ele fará um belíssimo e grande pontificado. Juventude ele tem, e o Espírito Santo irá guiá-lo, nossas orações irão acompanhá-lo, e a humanidade inteira, com toda certeza, ficará encantada, como está encantada com os demais, e sentirá também no seu coração a mesma emoção, a mesma alegria que sentimos ao longo dos demais papas. Ok, Padre Pedro, muito obrigado pela participação aqui no Resumo H2O, e agora só rezar, né, para que tudo dê certo no novo pontificado com o Papa, né, Leão XIV. Muito obrigado, Padre Pedro. Obrigado também, foi um prazer de estar com vocês. E hoje eu tive a graça, a primeira alegria de hoje foi ter estado na Rádio Tubá celebrando 78 anos de existência. Opa! Foi um dia de alegria estar lá e saber que, né, eu lembrei em diversas ocasiões lá, H2O. Eu dizia, olha, é tão bom a gente ter um meio de comunicação por onde as pessoas vão se informando, se orientando, e o rádio, ele é esse instrumento
que as novas tecnologias elas surgem, mas o rádio sempre terá o seu lugar. E eu quero cumprimentar vocês, sabe, por sempre fazerem o rádio da melhor maneira possível, fazer com que ele acompanhe, oriente, informe da melhor maneira todas as pessoas. Padre Pedro, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está de aniversário hoje? Não, eu não estou ainda. A Rádio Tubá que está. Ah, tá. Pensei que fosse você. Entendi, Se fosse o Padre Pedro, nós ia perguntar qual é o segredo, né, para essa eterna juventude. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, que eu não tenho 78, mas estou com 65. Opa, falta bastante tempo ainda, né, Padre? Exatamente. E eu nasci ouvindo a Rádio Tubá. Né? Perfeito. Eu nasci ouvindo a Rádio Tubá. E agora eu ouço a Rádio H2O. E eu sempre gostei do rádio. Né? Sempre gostei do rádio, sempre me encantei pelo rádio. E é um meio que, como disse, o avanço tecnológico acontece, mas o rádio nunca vai deixar de existir. Padre Pedro, agradecer a sua participação, parabenizar a todos os profissionais da Rádio Tubá que há 78 anos, né, fazem um trabalho fundamental, essencial na comunicação de Tubarão e região. Obrigado pela participação, Padre Pedro. Obrigado, Padre. Um grande abraço e H2O para todos nós.